Boa noite, eu me chamo Laura, sou colaboradora aqui do Centro Universalista Marlene Chaves. Vou dar boa noite para as redes sociais. A gente fala aqui do Centro Universalista Marlene Chaves, centralizado em Viamão, no Rio Grande do Sul. Daremos início ao trabalho de hoje com a proteção de nossos guardiões, equilibrando a egrégora dessa casa, juntamente com todos os guias espirituais. Pedimos apoio à equipe socorrista que atende nosso centro. Peça auxílio à colônia espiritual mais próxima para que os irmãos encarnados e desencarnados possam receber a assistência que precisam para evoluir sempre no caminho da luz. Pode ler o livro, por favor? Boa noite, meu nome é Cristina, eu sou colaboradora aqui do Centro Espírita. Eu vou ler um trechinho do Livro dos Espíritos, segundo Kardec. Por que o espírito não pode se comunicar? O estado do corpo físico não permite que o espírito se comunique. Esse estado singular dos órgãos é uma prova de que existe no homem alguma coisa além do corpo físico, pois mesmo sem o funcionamento do mesmo, o espírito continua a agir. O que tu entendeu desse trecho, Cura? Que, como diz a nossa dirigente, né? Nós somos só uma roupa, né? Então, às vezes a comunicação vem com que a gente fale muito, às vezes sem haver a necessidade, porque o Espírito diz muitas outras coisas. Nem sempre o que sai na fala é o que o Espírito vem a agir. O agir do Espírito é diferente da fala. Faz bastante sentido, né? Para quem está acompanhando nós desde a semana passada, o livro vem dizendo muito sobre isso, né, Rafa? Sobre os espíritos, sobre o pensamento, sobre como eles falam, como eles agem. Então, desde a semana passada, o livro vem trazendo para nós sobre isso, essa forma de pensar e essa forma de refletir, né? Sobre como o espírito, ele entra no nosso meio da vida, né? Boa noite, ficha 1 e 2 vermelha, por favor. A gente vai começar a palestra de hoje, então. Vai ser falado sobre os Exus no umbral. Eu quero chamar a minha parceira de trabalho, Vanessa, para explicar melhor como é que foi, a gente chegou a esse tema, o porquê que a gente vai falar sobre esse tema hoje. Boa noite a todos. Bom, o tema hoje, ele é Exu, os socorristas do umbral. Como a gente faz esse trabalho da desobsessão, com a porta dos Exus aberta, então a gente vai explicar um pouquinho hoje o porquê disso. Qual é o trabalho do Exu nessa parte da desobsessão, qual é o trabalho do Exu dentro do umbral, o que esse guardião faz lá, o que esse guardião faz aqui, por que ele está muito envolvido com a desobsessão, qual é a importância do Exu nesse trabalho de desobsessão, nesse trabalho aqui no plano terra e no plano espiritual. Quem são esses guardiões que são conhecidos como socorristas do umbral, né? Esse é uma frase usada em alguns livros, né? Quando se trata de guardiões. Nesse trabalho dentro do umbral, eles são realmente conhecidos como socorristas, o SAMU do umbral, né? Então hoje a gente vai explicar um pouquinho como é que funciona esse trabalho do Exu fora do Exu da Quimbanda, né? O Exu no trabalho espiritual, nessa parte de desobsessão e alguns outros trabalhos. Por favor, alguém pode desligar a luz? O Exu, que é o mensageiro. João. O guardião nas traduções africanas foram equivocadamente associados ao conceito cristão de demônio ou satanás, por conta de suas características pelos símbolos de tridente e vestes. Mas isso é pelo fato de trabalharem na linha da justiça, nos caminhos de uma energia mais terrena. Essa figura, às vezes, mais forte, assustadora de algumas imagens dos Exus, é justamente porque o Exu é um mensageiro, ele pode navegar entre diferentes planos espirituais. Eles possuem o conhecimento e as habilidades para lidar com espíritos que se encontram no umbral. Em algumas tradições, acredita-se que os Exus podem capturar esses espíritos para ajudá-los a elevar e encontrar
luz. E algumas religiões que perseguem a Umbanda têm como origem na perseguição o preconceito por conta de ser uma religião com origem africana. Na maioria das vezes, as pessoas não têm conhecimento da religião e propagam informações erradas. Gurus como Exu, que é o mensageiro e guardião das tradições. Ligar a luz, por favor? Bom, como ela disse ali, né, que o Exu, ele atravessa os dois mundos, vamos dizer assim. Ele trabalha tanto no mundo espiritual, quanto no mundo entre nós, né? Quando ele vem para nós médios que somos da religião de Quimbanda, que temos Exus que incorporam no nosso corpo e fazem o trabalho mediúnico assim, tão bonito, sabe do que a gente está falando e entende um pouco mais. Aí a gente quis mostrar pra vocês o porquê que ele vem fazendo esse trabalho com nós. Né? Então, na verdade, o Exu, ele é um grande mensageiro, assim, de tudo. Né? O Exu, ele traz pra nós, ele leva pra nós tudo que tem de ruim e traz o que vai agradar na nossa vida, né? Então, o Exu, ele tem esse papel na nossa vida. Eu lembro que no início, quando a gente, bem antes de a desobsessão ser aberta para o público, para todo mundo, para os consulentes e para nós, ocorreu uma desobsessão ali dentro e foi os Exus, os guardiões que vieram, se apresentaram e nos mostraram como é que essa desobsessão ia acontecer. Então hoje o trabalho da desobsessão é feito na porta dos guardiões por conta disso, justamente por conta do que a Laurinha falou. Porque os guardiões, eles são os mensageiros. E eles são, vamos dizer, na pirâmide espiritual, eles é que conseguem adentrar as zonas umbralinas. Se a gente pensar numa divindade, vai ser muito difícil para ela descer até aqui, para adentrar as zonas densas, para poder fazer o resgate. Então, os Exus, né, que nem na nossa religião, às vezes a gente costuma dizer que os Exus são os mensageiros dos orixás ou dos caboclos. Então, eles adentram esses lugares para ajudar os seres terrenos a fazer esse resgate. Tanto de quem está do outro lado da cortina, quanto nós que estamos aqui. E a gente tem que pensar também, se falando de umbral, a gente tem essa visão pelo filme, né? Nosso Lar, ele mostra um pouco de como funciona o umbral, mas se a gente for pensar numa maneira de estudo, seria umas 5, 6 vezes pior do que aquilo ali. Então, quando a gente fala em Exu, em espíritos guardiões, que fazem essa proteção e essa organização dentro do umbral, a gente fala de espíritos que precisam ter uma postura mais rígida e também uma postura firme, né? Não tem como tratar com espíritos que estão perturbados, agressivos, enfim, de várias formas, se tu não tiver uma postura mais rígida, uma postura mais firme, né? E hoje o Exu, ele, dentro do umbral, ele é, na verdade, assim, além de ser um mensageiro, ele é o grande organizador, né? Porque o Exu, ele adentra zonas aonde os espíritos de luz não adentram. Porque como as zonas umbralinas, elas são muito densas, muito parecidas com a Terra, a semelhança, ela é, para não dizer igual, ela é muito parecida. O Exu, ele vem fazendo essa frente, essa segurança dos espíritos de luz, porque eles não conseguem adentrar sem ter essa proteção e sem ter essa organização. Então, o Exu, ele é o grande articulador. Para eles conseguirem fazer um resgate, por exemplo, de um espírito que está no Vale dos Suicidas, um espírito de luz não consegue entrar lá devido à densidade, ao peso, né? A carga negativa que tem lá. Então, ele vai precisar fazer esse intermédio. E hoje a gente tem os Exus, nem todo espírito consegue se transformar num guardião, né? Nem todo espírito que está lá é um guardião. Existem espíritos que estão estudando para isso, que eu estudei aqui como lá, para chegar nessa parte, para fazer esse intermédio, né? Então, a gente conversando um pouco ali no grupo, eu estava falando com as gurias sobre como funciona essa parte da desobsessão. Quando vocês colocam o nome aqui, que vão vir para cá, tanto vocês consulentes como nós, trabalhadores, é uma grande busca dentro do umbral por esses espíritos que estão acompanhando alguns de vocês e estão acompanhando nós. Então, não teria, pela densidade, como um espírito de luz, entrar lá e pegar um por um e trazer aqui, né? Então, esse trabalho ele é feito pelos Exus da casa e Exus que compartilham desse trabalho.
né? Guardiões que compartilham esse trabalho, que ainda estão em desenvolvimento ou que já são alguns Exus, né? E por isso a importância, né, Vanessa, de quando vocês marcarem para vir, vocês não tentarem fazer o máximo para não acontecer alguma coisa e você se atrapalhar e a gente não poder vir. Porque de verdade, gente, do obsessor, eles fazem atrapalhar pra gente não conseguir chegar até aqui e fazer a nossa limpeza espiritual. Então o guardião vai ter ido lá buscar o teu obsessor, vai ter ido lá buscar aquele que está te acompanhando para trazer aqui, para te mostrar que ele está te acompanhando, para te ver nas atitudes que tu está errando e tu acaba não conseguindo vir. Claro, a gente sabe que imprevistos acontecem, só que a gente tem que cuidar se esse imprevisto não é para te atrapalhar na tua vinda até aqui, na tua vinda até o trabalho espiritual para te limpar, né? Exatamente. Porque quando se marca de vir, é uma grande busca, né? Eles passam muito tempo atrás desses espíritos e esses espíritos são muito inteligentes, né? A gente fala de obsessor, mas eles são espíritos inteligentíssimos. Muito, muito organizados e muito inteligentes. Então, a partir do momento que a gente busca eles vão para qualquer lugar. Então, é uma grande procura, né? Então, às vezes, até mesmo quando a pessoa vem aqui, eu fui lá e me senti mal depois, né? Porque é a limpeza que foi feita, né? Tava tão ligado aquele espírito que quando ele vai fazendo aquele desligamento, a pessoa vai se sentindo mal, né? Já está acostumada com aquilo. Isso, exatamente. Vai se sentir mal. Mas passa na parte que eles às vezes não acham. Às vezes, a maioria das vezes eles não acham. Por isso que a importância de o tratamento ser feito vir no número de tratamentos indicados. Porque eu vou lá atrás do obsessor da Rafinha e não achei ele. Porque eles se escondem, inclusive se escondem com nós trabalhadores, principalmente com a gente. Eles vão com a gente e ficam lá. A Luzinha não vem hoje, ele vai lá e fica lá com a Luzinha. E aí a Rafinha veio, mas aí nada que foi falado fez sentido. Né? Às vezes acontece, né? Aí tu vem da segunda vez, da segunda vez parece que falaram comigo direto, porque ele estava escondido. Então essa busca ela é feita por todos esses Exus que trabalham aqui e guardiões diversos, né? Que também se afinam com esse trabalho, né? Porque a gente tem outros trabalhadores de outras egrégoras aqui, né? Então são guardiões de todas as egrégoras que estão junto aqui, né? Uma coisa interessante que tu falou, né, que os guardiões eles vão até o umbral muitas vezes para fazer a busca. Isso. Eu já ouvi alguns obsessores dizer que não queriam estar ali e parece que eles estão sendo obrigados a vir. Então é como literalmente os guardiões puxassem eles para vir falar, até para poder libertar a gente mesmo da nossa escuridão, né? Sim, eu tava conversando com a Andressa, eu disse pra ela, a gente fala assim, quando tem a sessão, o Exu ele vem, é tudo educado, né? Eles conversam com a gente, abraçam e falam uma coisa, um conforto pra nós, né? Só que isso não tem como ser dessa forma no umbral, né? Porque a gente pensa assim no umbral literalmente como uma facção criminosa. Não tem como tu falar com uma pessoa ruim de uma maneira legal. Tu vai realmente sim, tu vai ter uma postura mais firme, tu vai pegar aquela pessoa, se tiver que trazer acorrentada, tu vai trazer, porque às vezes chega nos médios que não conseguem se mexer, né? Estão presos na mão, estão presos no braço. Eles vêm literalmente acorrentados, amarrados, para poder chegar aqui e fazer esse encaminhamento, esse tratamento, né? Por isso que muitas vezes a gente fala, né, Vanessa, que às vezes é nós próprios que chamamos o nosso próprio obsessor. Exatamente. Porque é as nossas atitudes do dia que a gente vai chamar o nosso próprio obsessor. E na realidade, ele não vai estar 24 horas contigo. São momentos da tua vida que tu vai decair, que tu vai espraguejar e ele vai vir até você. Então, quando faz esse trabalho de obsessão, ele vai lá buscar, o guardião vai lá buscar aquilo que vai... Exatamente. E entra na tua energia do dia. E eu converso muito com a Andressa para poder explicar essa função, né? E eu vi uma reportagem estudando sobre essa parte dos Exus, que o cara dizia assim, ó, todo mundo fala assim, quando acontece alguma coisa, que os anjos digam amém, que aquilo aconteça, né? Só que esse anjo pode ser um Exu. E aí tu chamou o obsessor, tu tá triste, tu tá te lamentando, tu tá chorando por alguma coisa. E aquele Exu vai te dizer, amém, é isso que tu quer, então é isso que eu vou te dar. Por isso que as pessoas não entendem mais, principalmente o pessoal da Quimbanda, né? Mas eu tenho meus guardiões e como é que eu pego o obsessor? É o livre-arbítrio, foi o que tu pediu, então tá. Eu vou ficar aqui te olhando, mas tu pediu. Então ele vai vir, ele vai ficar te acompanhando para que não seja
A gente tem um comentário aqui. Boa noite, Lu. Boa noite, Dedé Souza. A Lu colocou assim, ó. É um trabalho de planejamento dos dois lados. Dos Exus para trazer os obsessores até aqui e dos obsessores de se esconder, não dando a possibilidade deste tratamento. É verdade? Eles se escondem bem escondidos. Porque existe alguns espíritos que eles conseguem se moldar, né? A formas que eles conseguem se esconder através de sombras, móveis. Enfim, através até de entidades, né? E se moldar da maneira que eles queiram, dependendo do grau de tempo que eles estão dentro de um grau. Então eles conseguem se esconder de uma forma que às vezes a procura ela é cansativa, né? Mas eles acham. Muito difícil de não achar. Porque esse é o trabalho do Exu, né? O Exu, ele é o grande rastreador, né? Tudo aquilo que bate de frente, que precisa de um, digamos assim, de um ataque, de uma proteção, ele é feito pelos guardiões, né? Então essa... Eu queria só salientar assim, que essa questão do Exu, assim, pra mim é nova. Eu nunca tive preconceito, mas eu tive medo, porque a falta de conhecimento, né? Porque assim, hoje eu tenho fé, né? E tenho os meus guardiões que me guardam, e eu gosto muito dessa parte, assim, dessa linha. E também entendo que tudo é roupa, né? Tanto essa roupa que eu tô vestindo aqui, eu digo a roupa carnal, assim, né? Hoje eu sou uma mulher negra, mas hoje eu já fui outras coisas. E no plano espiritual também entendo que seja assim, as coisas são as mesmas, mas com rótulos diferentes. É assim mesmo. Mas assim, a questão do Exu, as pessoas, ai, demônio, e o que tu falou, né, Vanessa? Eles não podem entrar nas partes mais assim, pesadas do umbral com uma capinha frágil. Não teria como. Então, é o que ele precisa fazer o trabalho dele. Então, essa aparência aqui, essa aparência. Eu posso estar com uma aparência ótima, simpática, e posso ser uma pessoa que de coração não sou boa. E a outra aí tá uma outra filha, toda descabelada, e é uma pessoa pura. Então, a capinha é só a capinha. De todos nós, tanto aqui no plano terra, quanto no plano espiritual. E no espiritual, que trabalha com Exu, sente essa energia mais densa, quando tá num dia de trabalho mais pesado, num trabalho de cura, eu sinto essa energia mais densa do teu Exu? Pra mim, depende muito da situação, de como que tá o ambiente em si. Só que pra mim, com o meu Exu, eu trabalho com o Exu Maré, pra mim, quando ele tá pesado, tá tudo certo. Quando ele tá leve, que o negócio... Quando ele sobe, aquilo assim, aí eu me sinto muito, uma energia muito densa, só que eu acredito que refere-se ao ambiente que ele trabalha. Aí assemelha muito isso pra mim, é revertido, mas tudo depende da energia do ambiente, do que está acontecendo, não só aqui no plano físico, quanto também no plano astral, e esse trabalho que eles fazem é muito bonito, muito mesmo. E o quão importante é a gente ter a percepção de tudo isso, porque muitas vezes a gente pensa que essa entidade, esse espírito, ele vem só para me aconselhar na minha vida ali, beber o marafo dele, fumar o charuto dele e subir. Aí depois, quando eu me desenvolver numa próxima sessão, numa festa, ele vem de novo, vai trabalhar comigo, vai subir e fechou dois. Só que tem todo um processo por trás disso. Ele não faz só esse desenvolvimento comigo. Ele também tem os afazeres, ele tem os resgates, ele tem os trabalhos a se fazerem no umbral. E o quão importante é a percepção disso. Para a gente não ter a ilusão de que o Exu só vai vir aqui, girar comigo aqui, desenvolver e é isso aí. Porque se tu for pensar assim, ó, além da parte dos obsessores, o Exu, ele faz os resgates, né? Ele vai atrás, ele vai fazer os resgates daqueles espíritos que já estão prontos para ser socorridos, para ser levados para o hospital. E aí tu imagina assim, aqueles Exus que estão no cemitério, por exemplo, né? Que precisam fazer um resgate daquelas pessoas que estão presas dentro do cemitério, pessoas que estão presas dentro de caixão, por exemplo. Tu imagina o trabalho desse Exu, aquela pessoa já está pronta para ser resgatada, já está pronta para ser levada para um hospital espiritual. Não é um obsessor, né? Porque o Exu ele não só
resgata o obsessor, ele também resgata as outras almas. E aí tu imagina, eu morro e sou selecionada lá para ser um Exu, ser uma pombagira. E vou trabalhar no cemitério. Olha esse trabalho que legal. Tu ter que ir lá conversar com aquele espírito, dizer para ele que ele já está pronto para subir, que ele já está pronto para se tratar, e tu ter que olhar para aquele corpo em decomposição. Ter que olhar para aquele corpo que às vezes só está em osso, está deformado, não tem um braço, não tem uma perna. Então, olha esse trabalho, porque o Exu ele vai dar de cara com aquilo ali. Ele vai ter que conversar com aquele espírito, porque aquele espírito não aceitou a morte ainda, né? Então ele está em decomposição, e está vendo isso nele, né? Ah, Cris, quer falar? Ah, tá. Não, eu ainda na fala da Laura sobre essa função do rótulo, né? Eu sou uma mulher que praticamente tem 50 anos e eu acho que muitos nós aqui temos isso, né? E esse espaço hoje é bem para isso, para desmistificar esses rótulos. Que hoje a gente está conseguindo falar sobre isso, mas a gente teve um passado que não se falava sobre Exu. Não, era uma coisa que não se falava, então para nós acaba-se. Eu tenho minha colega que está ali hoje, às vezes a gente está comentando e a gente tem até curiosidade de muitas coisas que simplesmente não podia ser faltado e muito menos falado, né? Então hoje eu conheço aqui Marlene Chaves, mas de repente outros lugares, né? Já estamos tentando trazer isso para uma nova história, né? De entendimento que às vezes a gente não encontra nem em livros. E às vezes a gente pergunta onde é que a gente encontra isso. Existe os livros de André Luiz, eles não falam nem nome de guardião, nem nome de Exu. Eles falam um ser de 2 metros de altura, com aparência rústica, uma roupa escura, uma roupa escura, com uma cara não muito simpática. Esse é o Exu, eles só não dão o nome. E às vezes tu não pode nem pegar e tem uma pessoa ali que de uma certa forma ela atende, ela faz bastante, né, coisas benéficas, mas tu não pode nem falar que é um Exu. A gente tem um livro não sei se alguém já leu O Abismo aí do André Luiz. Ele é conduzido dentro do umbral, dentro das zonas inferiores, por um Exu. Só que não é dito Exu nem guardião, eles dão outro nome, outra característica, mas ele é um Exu. Né? Quem é da Quimbanda e conhece as características do Exu, entende que aquele espírito que acompanha André Luiz nessa saga do abismo é um Exu. Só pelo preconceito de ter que dizer que eles existem, que eles cuidam, esse é o ambiente deles, eles não falam, eles dão outros nomes, né? E o interessante, quando a gente estava conversando aqui sobre esse preconceito, né? Muitas vezes quando a gente fala de Exu, muitas pessoas falam, nossa, tem rabo, guampa, tem cara deformada, tem isso, tem aquilo, é um bicho, que é um bode com um ser humano, é isso, é aquilo. E o interessante disso, o que acontece? Como a própria irmã falou aqui, eles trabalham diretamente, muitas vezes, no cemitério. E no cemitério, dentre qualquer outra zona, outro ambiente, tem esses espíritos de baixa luz que são extremamente agressivos, são extremamente bravos, desrespeitosos. Então ele tem que se acoplar nessa imagem para trazer o respeito. E é muito interessante falar sobre isso porque não é o Exu é um ser de luz, mas ele trata diretamente com o obsessor. Então por isso que muitas vezes ele vem. Que nessa população aí. Isso. Que a gente tem assim, o umbral ele tem alguns níveis, né? E aí o nível 1, assim, que é o nível mais leve do umbral, que é aonde normalmente a maioria das pessoas passam, que é onde tem os hospitais de pronto-socorro, o Exu trabalha muito ali. Mas ali passa pessoas de todas as religiões. Então o Exu ele vai fazer aquele atendimento numa outra roupagem. Ele pode vir pode vir com uma característica de um médico, de um padre, de um bispo, mas esse primeiro atendimento dentro do umbral é feito pelo Exu. Não necessariamente com a roupagem que a gente conhece, mas na roupagem que aquela pessoa vai aceitar ele para um melhor atendimento. Mas aquela zona ali é de atendimento deles.
o preconceito do Exu é na imagem, né? É na imagem. Não é nem no que ele fala, não é nem no que ele fala, no que ele age, porque ele tá ali, ele tá salvando, trabalhando. Beleza? Tá, mas tem chifre, tem rabo. Ah, não. Entende? Então, acho que o preconceito é na imagem, não é nem no ato, na ação. As pessoas nem prestam atenção no que ele vai fazer, no que ele vai prover. Somente naquela imagem que ele tem que tomar de chifre e de rabo. Que é uma imagem que nem foi passada por nós, né? Foi passada por outras religiões que não é a nossa. O que eu vejo que ainda dentro do espaço dos guardiões tem muitas visões distorcidas. Além do preconceito, às vezes acaba que até a gente, às vezes por falta de conhecimento, acaba passando ideias que realmente não é aquilo que quer dizer. Porque o Exu, ele vem com um trabalho de cura, ele vem ser mensageiro, ele vem levantar o ser humano, ajudar o ser humano a seguir. Mas às vezes acaba que, talvez por falta de conhecimento, ou até achar que é aquilo, a pessoa acaba passando uma outra visão. Que o Exu veio só para beber e para fumar, e não. Tanto a bebida quanto o cigarro são ferramentas de trabalho. Mas aí as pessoas podem se confundir e acabar passando, levando adiante. Que nem a Manu disse que esses dias na escola, um coleguinha falou que Zé Pilintra era do mal. Ela disse pra ele, mas tu nem sabe quem é Zé Pilintra, tu tem que estudar qual é o trabalho do Zé Pilintra nas ruas, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos. Então acho que também é importante esses espaços da gente falar realmente qual é o verdadeiro trabalho do Exu, para que as pessoas tenham conhecimento. Imagina, é uma criança, né, Rafinha, ensinando para uma outra criança, e assim vai chegando em diante, a gente vai desmodificando aquela imagem que a sociedade tem de Exu e de Zé Pilintra e de qualquer entidade aí que perambula pelo nosso mundo, né? Então, é muito bom pra ti. E pra ti, que trabalha com Exu, como é que é? Também o Exu não é nada disso que as pessoas pintam, na verdade. Porque, pra mim mesmo, Exu é caminho. Tudo de melhor que acontece na minha vida vem de Exu. Então, eu acho que é muita mistificação. Mas a questão da imagem e muito também a questão dos pontos cantados faz com que as pessoas tenham essa imagem negativa. E o jeito que a linhagem de Exu hoje em dia está com muita coisa acontecendo também vai fortalecendo essa visão negativa. E a exposição na internet. Mas para mim o Exu não é nada disso. E como a gente estava falando ali sobre o trabalho dele de cura, né? Tu sente a diferença quando ele vem para curar ou quando ele vem só para festejar juntamente com os outros Exus? Tu sente essa diferença? Eu acho que isso é muito de doutrina, na verdade, casa para casa. Porque o Exu, ele pode vir fazer festa, mas ele sempre tem que trazer uma palavra, sempre tem que fazer um trabalho, né, de resgate, de cura. Então eu acho que vai muito de doutrina de casa para casa. Eu acho que falta também muita doutrina. Sim. É bem interessante o que você falou, né? Sobre cada caso é um caso, né? Então quando tu vem festejar, tu traz uma palavra de conforto, né? Eu trabalho com Exu dentro e pelo menos eu sinto assim que até quando eles estão dançando, não é só o dançar, eles estão fazendo a limpeza no ambiente. Então eu acho que às vezes falta a gente prestar atenção nos detalhes. Que nem a babá Juliana falou, o Exu sempre está vindo a trabalho, porque às vezes a gente acaba não prestando atenção. Então às vezes o Exu vem e te diz, só te abraça, só te olha e já te diz tudo, né? É interessante da tua fala, porque na verdade quando ocorre, digamos, uma sessão ou qualquer atendimento em si, aqui no plano físico está todo mundo tranquilo. Mas no plano espiritual, gente, cada pessoa pode estar com inúmeros irmãos de baixa luz. Então, quando o Exu está aqui, ele também está encaminhando e ajudando todos esses espíritos que estão naquela sessão. Então, não é só ele chegar, tem muita coisa além disso. Muita. É porque o Exu, ele não faz somente a guarda dos terreiros, né, de Quimbanda. O Exu, ele faz o cuidado de todos os pontos religiosos. Porque o Exu, ele é a rua, né? Ele é a proteção da rua. Então, se está acontecendo... Isso está nos livros, né? Se está acontecendo uma missa, quem está na frente daquela igreja é o Exu. Se está acontecendo um culto, quem cuida da rua é o Exu. É eles que fazem essa proteção. Então, a partir do momento que a gente desmistifica essa imagem que o Exu só faz o mal e traz essa visão de que o Exu, ele é um espírito de luz, ele trabalha para seres de luz, porque o Exu que faz o bem não faz o mal. O que faz o mal não é Exu, não é a Pombagira.
A gente tem aí obsessores que tranquilamente se passam por Exus e pombagiras o tempo inteiro. Mas o Exu, aquele espírito que assinou o contratinho ali, vou trabalhar para o orixá, vou trabalhar para os seres de luz, esse não faz maldade. Eles fazem o cuidado de todos os pontos onde tem energia de luz, né? Onde é um ponto de luz, que nem diz a mãe, o Exu tá ali para fazer a guarda desse lugar. Quem lê o Guardião da Meia-Noite aí sabe como é que funciona, né? O Exu, ele guarda todos os pontos de luz. Então ele é um espírito de luz, mas numa roupagem, mas ser humano, assim, né? Novamente entra a energia, né? Como tudo é energia, gente. Energia. Como se eu tô vibrando numa energia boa, eu também vou vibrar na energia ruim. Não tem como. Não vai dar liga. Não vai dar liga de jeito nenhum. Então não tem como ele fazer o mal. Não tem, porque em vez de evoluir, ele não vai evoluir, ele vai descer. Então vai contra tudo aquilo que ele, como eu falou, assinou ali no contratinho. Vou ir lá para ajudar o Joãozinho a evoluir, a ser melhor, a passar pela essa missão dele, a passar pela minha também. Então não dá liga, não tem como. O Exu que faz o bem nunca vai fazer o mal. O que faz o mal não é Exu. Porque a proposta de trabalho deles é totalmente o oposto. Cláudia? Eu ouvi algumas palestras que falam de Exu trabalhando para a esquerda no batizado, né? São Exu batizado e Exu não batizados. Tem alguma concordância isso? Não? Na verdade, isso é doutrina de cada casa, né? Porque o Exu dentro do umbral, ele é um ser só. Ele vai trabalhar para determinados orixás, mas aí depende da doutrina da casa para lidar com isso. Mas dentro do plano espiritual existe uma coisa só, que são os guardiões. Seria, uma pergunta, né? Seria então os Exus de lei que aparece no Guardião da Meia-Noite? Os antigos falavam, né? Eu só trabalho com Exu de lei. Eu sou da época dos antigos, né? Sim, seria os Exus de lei. Pode ser isso que a Cláudia tá trazendo, de repente. Os antigos chamavam Exu de lei, né? Esse sim. Porque no livro Guardião da Meia-Noite, eu me lembro que ele comenta algo não sobre ser batizado, mas sobre ser acolhido e trabalhar para um orixá, né? Pode ser, de repente, nessa... O Exu, ele, dentro do plano espiritual, o Exu, ele recebe méritos, né? A partir do momento que ele vai estudando e vai se tornando um guardião, ele vai recebendo méritos, né? Digamos assim, por exemplo, o Exu que foi escolhido para trabalhar numa egrégora de Chapanã, é o Exu que carrega a cruz. Então ele recebe méritos. Então se chama o Exu de lei, que se chamava antigamente, né? Então ele vai recebendo méritos e então ele passa a ser um Exu que trabalha para a luz, um Exu que trabalha para um orixá, né? E esse orixá responde a Deus, enfim, a cada um acreditar. Então, e existe os Exus, os guardiões, que ainda não tem nenhum orixá que guarde eles, mas estão estudando para se tornar um Exu de lei, digamos assim, né? Processo. Eles estão em processo, tudo é um estudo, é que nem aqui na mãe, por exemplo. Eu posso ter um Exu, mas a padilha ainda não cortou para ele. Ele está num processo até chegar aquele momento que ele vai ser alimentado, enfim, né? E no plano espiritual a mesma coisa, só não tem corte lá, né? Ele vai, de acordo com o trabalho que ele vai fazendo, ele vai galgando degraus até ele se tornar um Exu que trabalha para determinado orixá. Sabe, Vanessa, falando assim, eu fiquei lembrando aqui de uma coisa que eu li, como os Exus se tornaram Exus, né? Na realidade, eles eram seres humanos normais como nós, passaram por muitas coisas, por várias encarnações de resistência, de fortaleza, de conhecimento, de méritos, até ele se tornar um Exu. Então, para ele chegar, estudar e chegar nessa fase de Exu, e se tornar um Exu, ele foi uma pessoa, ele foi um ser humano que nem nós, enfrentou batalha que nem nós, né? Então, é isso que faz Exu ser Exu, né? Exatamente. A batalha, a luta, porque o umbral, ele é como a terra. Existem várias tentações. Então, quando tu é escolhido para exercer determinado cargo, tu vai receber tentações, é que nem aqui, tu quer um cargo, te ofereço tanto, mas tu, né? Então ele vai ter que passar as tentações e ter que passar obstáculos até chegar a ser um Exu, inclusive fazer esse trabalho aqui, vir aqui, ajudar na desobsessão, ver como é que ele se sai, como é que ele faz, como é que ele a atuação dentro dos centros religiosos,
até ele se tornar um Exu de lei. E no livro Guardião da Meia-Noite, já li da palavra, tá dando ali, desculpa. No livro Guardião da Meia-Noite, ele também, o Guardião, né, ele comenta que ele não quer também ir pra luz, ele quer continuar fazendo este trabalho no umbral, porque isso também acontece. Exatamente. Né? Nem todo o Exu, a pessoa, como a Laurice, que se coloca para esse trabalho, quer se tornar um mentor de luz lá em Aruanda ou onde quer que seja. Sim, né? muitos não querem, porque esse trabalho não é um trabalho bonito. E é um trabalho que, assim, eu admiro muito. Eu sou suspeita para falar de Exu, né? Eu gosto muito deles, assim, e eu admiro muito esse trabalho. Porque eu acredito que tu tem que ter muito estômago para conseguir lidar com esse tipo de espírito, conseguir fazer resgates de pessoas que não aceitaram a morte, estão presas em cemitério, né? Conseguir buscar o obsessor para trazer. Eu acredito, para mim é um dos trabalhos mais lindos que tem, né? O Exu. Dona Sueli? Não, é assim, ó, eu tenho pessoas que vinham aqui, eu não vou mais lá porque eles trabalham com Exu. Exu é a pior coisa que tem. Por quê? Porque Exu é a pessoa que inventa essas coisas. Eu disse, tu já foi lá, tu já viu como funciona? Se tu for lá, tu vai ver que é explicado o que é um Exu, que nem agora ela vai estar explicando direito. Porque a pessoa não explica. Então, que nem ele falou ali, é a imagem. A imagem falou Exu. O que tu imagina quando fala, ó, o Exu? É que nem de guampa, de rabo. Não é assim, as coisas não funcionam assim, mas é que é de geração em geração que vem vindo até chegar aqui nesse plano aqui que a gente está entendendo melhor o que é um Exu, o que é uma pombagira, realmente. E é uma questão também de não sei se costume seria a palavra, mas eu me lembro que antigamente não se explicava, né? Não se tinha, não podia nem perguntar. Olha e aprende. É assim que funciona, sempre fiz assim e acabou. Os antigos tinham muito disso. Então, do trazer o conhecimento, do explicar, e talvez nem eles soubessem, porque veio desta tradição, do olhar, repetir, ver para que eu tô fazendo, ver para que é, e aí quando tu precisar e aparecer isso, daí tu faz. Era assim antigamente também. Hoje que se tem essa cultura, esse entendimento de trazer a clareza, né? O entendimento sobre o porquê que eu tô fazendo isso. Ninguém aqui é cavalo de padeiro, que nem se falava antes, né? Não, por que eu vou fazer? Tá, mas qual o fundamento por trás disso? Eu vou me incorporar, essa entidade vai beber, vai fumar, mas por quê? Por que vai beber e vai fumar? É também trazer essa consciência pro médium que trabalha com Exu. Porque muitas vezes, quando a gente não busca conhecimento, quando não tem alguém que pegue na nossa mão e explique, a gente também não sabe responder quando alguém fala. Mas não vou lá porque Exu é do mal, e tu fica, não é. Tá, mas por que não é? A gente também muitas vezes não sabe explicar. Por que bebe, que fuma? Muitas vezes a gente não sabe explicar também. Então, por isso que é importante trazer essa clareza, trazer esse entendimento, para que a gente possa se defender. Aí entrou o que a Rafinha presenciou com a Manu, né? De explicar, foi explicado pra Manu o que é, e quando foram rebater ela soube dar uma resposta que ficou entendível aos olhos de quem não sabe de nada e tinha uma imagem distorcida, né? E assim, falando agora do antepassado, como tu citou, a gente escuta bastante, tipo, pessoas de religião de Redoma, que trabalham, que tem todo o assentamento do povo de Exu, mas como um protocolo. Eu não trabalho. Mas tem que ter, é um protocolo, tem que ter, mas não trabalha por não ter essa consciência, esse entendimento. Então ele cumpriu um protocolo que fazia parte dos assentamentos dele, tê-los alimentados, mas não deixar que isso fosse aflorado. Muitos de Redoma têm isso, né? Até aquele desdém, não deixa eles fechados lá, né? No tempo em tempo que tem que alimentar, alimente, mas não ressalte, né? Eles não poderiam ser ressaltados, né? Que muitas vezes nem sabe como pode, né, manipular aquela energia. Eu queria pegar um gancho que tu estava falando sobre muitas vezes nem todos os guardiões se destinarem à luz. Porque eu penso que, olha como tá a Terra, né? Há muita luz, mas também há muita escuridão. Então é preciso o trabalho dos nossos guias, dos guardiões nas zonas umbralinas.
E a questão da bebida, do cigarro, quanta gente bebe e fuma e não é do mal. Então, se falando, por exemplo, principalmente da fumaça, a fumaça é utilizada desde os povos indígenas para poder fazer a cura do ser humano. Então, acho que às vezes falta a gente ir um pouco para trás. A bebida era muito utilizada, a cachaça era utilizada para fazer um método cirúrgico, se a gente for pensar. Então, eu acho que às vezes as pessoas só precisam ir a fundo, que daí vão entender os porquê. E hoje tem bastante, assim, principalmente na internet, o universalismo, quem estuda o universalismo, principalmente as pessoas que são os projetores astrais, que eles não têm nenhum tipo de religião, hoje eles aceitam muito o Exu, né? Eles explicam muito, eles falam muito, porque eles fazem essa projeção astral e eles veem o que o Exu faz por trás do que a gente não vê. Então hoje, principalmente o pessoal universalista e os projetores astrais, eles nos descrevem perfeitamente esse trabalho que é feito do Exu, tanto no umbral, quanto aqui no plano terra, para fazer o resgate desses espíritos que querem ajuda e do resgate desses espíritos que estão presos na terra, né, nos cemitérios, enfim. Então o trabalho do Exu, quem buscar e os projetores astrais, é muito interessante, é muito legal. E é tão grande, tão de luz ao ponto que o Exu pode fazer uma cirurgia espiritual, gente. Pode. O Exu pode vir, esse espírito pode vir e fazer uma cirurgia espiritual numa pessoa, sem problema nenhum. O trabalho dele é muito amplo. Existe um relato no livro que é muito legal, que de um senhor que chegou no umbral e ele foi agredido, porque lá no umbral existe briga, agressão que nem aqui. E ele foi agredido e ele perdeu o braço. Né? E ele ficou andando com aquele braço dele para cima e para baixo, porque já estava morto, né? 18, e aí ele chegou num pronto-socorro, onde estava sendo atendido, e o Exu foi atender ele. E ele não aceitou, porque era um Exu, e ele, não, esse aí eu não quero, enfim. Aí o Exu pegou e disse, não, tudo bem, vou chamar alguém que vai lhe atender. O Exu só fez uma volta e voltou num formato de um médico. E aí ele aceitou o atendimento, ele foi ali, costurou o braço dele, para ele poder não andar mais com o braço dele na mão, e ele seguiu caminhando pelo umbral. E o Exu simplesmente só voltou à forma dele normal. Então esses são os Exus. Esse é o atendimento que ele faz no umbral. Ele pode muito bem estar fazendo um resgate de um obsessor e trazendo para a desobsessão, como ele pode estar fazendo a cirurgia para ajudar esses espíritos que chegam lá machucados, né? Enfim, com seus membros caminhando por aí. Esse é o umbral, né? Ou seja, essa mensagem, né? Não importa a roupagem que esteja vestindo, enquanto a gente se preocupar com qual a roupa, qual a aparência, tu não vai aproveitar tudo que realmente é. Então, Exu, o que for, qual aparência estiver, vem pro bem, é válido, e não qual a roupagem está sendo usada para ser mostrada. Exatamente. Quando entender que esse espírito, ele é um espírito de luz, assim como o mentor espiritual, ele só leva um outro nome, porque ele leva um nome decorrente à diáspora africana, enfim. Mas ele é um guardião, ele é um mentor, ele é muito além do que a gente pode fazer. Ele só não escolheu trabalhar nas zonas do céu, ele escolheu trabalhar nas zonas inferiores, mas ele é um espírito de luz. Ele é da zona mais densa. Ele é da zona mais densa. Quando tu falou da zona mais densa, eu me recordei de uma situação sobre o Exu. Quando a gente estava comentando sobre o cemitério tem muito ectoplasma, né? Porque várias pessoas desencarnaram e ficaram ali. Ectoplasma é energia vital, que todo ser humano tem. E o Exu é quem cuida dessa energia. Cuida para nenhum obsessor entrar lá, pegar essa energia e fazer algum prol para qualquer pessoa diversa. Então isso também é uma coisa muito linda, né? Sim. Esse guardião que cuida dessa energia vital. Porque é essa energia que alimenta, né, os obsessores. Pensa, né? Eu admiro muito o trabalho dele, gosto bastante, assim, porque tu ter que ficar em determinados ambientes e conviver ali. Normalmente, por exemplo, num cemitério, eu acredito que o espírito tem que ter muita luz para conseguir fazer isso. Porque não é qualquer espírito que consegue, um ser de luz não entra num cemitério se o Exu não entrar. Se o Exu não fizer a frente, se o Exu não fizer a guarda, o ser de luz não entra ele sozinho. Ele não vai. Não vai dessa energia. Não vai por causa da energia. Então o Exu tem que preparar todo o ambiente,
preparar tudo, baixar aquela energia para aquele ser de luz, às vezes conseguir entrar ali, mas normalmente é o Exu que faz todo esse trabalho e esse resgate e leva até o ser de luz. É muito raro esse trabalho ser ao contrário, mas acontece. Mas a normal, o trabalho normal é daqui para lá. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Muito bem, está muito bem na palestra aí. Meu nome é Josi, sou Alorixá do Terreiro de Xangô. Quantos minutos estamos na palestra? Estamos encerrando então. Os Exus, na verdade, não sei se vocês chegaram a falar para eles ficam na 4ª dimensão da pirâmide espiritual. Falaram? A Terra está na 3ª e eles estão na 4ª. Então, o povo de Exu hoje trouxe muita gente para a desobsessão. Eles estão fazendo um trabalho lindo, 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 não somente dentro do Marlene Chaves, mas em todos os terreiros. Eu ando acompanhando as redes sociais aí, a gente já está vendo o Exu como era antes, fazendo passe, curando, dando uma palavra e não somente botando uma bengala, um chapéu, um salto e se rodopiando na frente de um tambor. É muito mais além. E isso eu acho que vem de encontro ao trabalho do Marlene Chaves, porque a gente vem fazendo esse trabalho aqui há uns 3 anos e a gente não via isso. E esse é o verdadeiro trabalho dessas entidades, dos Exus, das pombogiras. Inclusive, as pombogiras, elas têm um trabalho eficaz no Vale das Pombagiras com as mães que perderam seus filhos. Elas que fazem a visita, muitas vezes mães que perderam filhos, até por droga, por homicídio, enfim, elas pegam essa mãe durante seu orissoni, que é através do sonho, e levam até o umbral. Elas que fazem, vamos dizer, esse meio campo, tá? Que a gente tem aí uma boa noite, cheguei no fim da palestra, estava numa outra reunião, mas que a gente realmente expanda a nossa consciência, que respeite essas entidades, que quando a gente desencarnar aqui da 3ª dimensão, que a gente subir, que a gente sempre sobe, a gente dá uma passadinha também lá no vale, aonde eles ficam. Então o trabalho deles é muito especial mesmo. A gente vem aí mensalmente falando das energias de água, de cruzeiro, do próprio cemitério, porque os Exus têm entidades que trabalham até na beira da praia. E cada um tem as suas emoções e cuida de uma área da vida do ser humano. Então, que a gente continue acreditando neles, vamos desmistificar essa bandalheira que tem quando se fala do Exu e que ele realmente consiga fazer um trabalho, não somente dentro do centro espírita, mas dentro dos próprios terreiros, né? Que o pessoal tenha respeito, que eles possam. E a gente recebe muitas mensagens do plano espiritual, gente, dizendo o seguinte: o umbral tá cheio, tá lotado. Porque o ser humano está desencarnando totalmente ignorante e ele chega do outro lado e não se acha. Então a pessoa precisa ter o conhecimento. Vou deixar um recado aí para os meus irmãos sacerdotes, que todo ser humano que trabalha com o Exu é espírita. Porque o Exu, a pombagira, são espíritos. Não tem como ser outra coisa. Eu costumo dizer que o povo de Quimbanda que não acredita no espírito só tem duas coisas: ou está se fingindo ou está alienado. Porque o Exu, a pombagira, nada mais, nada menos que é um espírito. Tá bom? Que tenhamos aí uma boa noite. Parabéns. Que vocês estudem cada vez mais, porque quem acha não sabe. Tudo que a gente traz é com propriedade. E é por isso que a gente tem aí a turma das meninas, que sofrem bastante, porque cada expansão de consciência, eles arrastam essas meninas, o pessoal aí para o umbral, em forma de punir. Né? Então é isso que o senhor de Estranho da Rua pede, Maria Padilha. Todo o povo do Oriente pede que a gente abra cada vez mais a mente do ser humano para nos ajudar. Cuidado, gente, cuidado com o excesso. O excesso de cigarro, o excesso de bebida, cuidado. Porque essas entidades é muito longe disso. Eles estão realmente limpando a terra para que o ser humano fique longe desses obsessores. E eu vou dizer uma coisa para vocês: tem muito obsessor quiumba girando nas curimbas de Exu. Prestem atenção nos sinais. Observem. Observem. A gente consegue diferenciar uma coisa da outra. Observe. Observe o comportamento, o que estão fazendo, porque 70% é média e 30% é espiritualidade. Tá bom? Uma boa noite a todos.